Olá, gente. Quero retomar a aula anterior, que eu estava falando do parnasianismo, e localizando vocês mais ou menos assim nesse decurso de tempo, né, nesse arco temporal do final do século XIX, início do século XX. E dizer para vocês, entre outras coisas, o parnasianismo fez muito sucesso. Já o início do simbolismo não fez sucesso nenhum. Era uma coisa assim impressionante. Mas, então, continuando aqui com o Olavo, que é um poeta, do ponto de vista estético, ele é conhecido assim, na poesia brasileira, ele, Cecília Meirelles, quem mais que eu estou me esquecendo de alguém, tem mais um que eu já me esqueci, que são versejadores maravilhosos, exímios versejadores. Eles não têm nunca uma rima trocada, um pé trocado, um pé faltando, um pé silábico, né? Então, se é um soneto de 10 sílabas, vai ser sempre um soneto de 10 sílabas. Quer dizer, não há erro nesse sentido da forma. Então, o Olavo Bilac passou a história da literatura brasileira, ou a história da poesia brasileira, como um exímio versejador, que de fato era. Mas, como ele vai encarnar a proposta na poesia, ele vai encarnar a proposta do parnasianismo, que é meio que viver num processo de idealização, diferente do romantismo, essa idealização, mas não deixa de ser um processo de idealização nas altas esferas. Ele vai pecar muito em outras questões, na poesia. No entanto, na crônica, não. Né? Então, tem outras questões. Bom, mas aí eu queria dizer para vocês que a Profissão de Fé, o poema que eu li para vocês semana passada, no outro vídeo, e que vocês têm aí, é um dos poemas mais famosos do Olavo Bilac, então, talvez porque seja o primeiro poema que abre o seu primeiro livro, né? E é um poema simbólico no sentido de, ou melhor dizendo, vamos tirar o simbólico, mas é um poema significativo nessas questões do próprio parnasianismo como propostas estético-literárias, né? Mas é uma chatice, né? Eu reconheço, assim, eu gosto do poema, mas eu sei que ele é muito longo, muito extenso, quer dizer, vocês viram, aquilo vai, né? Parará, parará, aí ele compara, tá, né? Vai chamar o Ourives e não sei o quê, em oposição à figura do sujeito que trabalha as pedras, né? Uma coisa mais grandiosa. O Ourives é aquela coisinha delicada, né? Que faz pequenos joias, relicários e tal. Então, tem um outro tipo de trabalho. É uma comparação interessante, né? A grandiosidade da poesia romântica, Castro Alves, entre aspas, né? E essa humildade, entre aspas, né? Da poesia parnasiana, que tem que ser feita com cuidado, né? Com delicadeza, e etc. Depois ele vai chamar a deusa serena, serena forma, ou seja, a poesia, né? Vai endeusá-la, a poesia, e aí ela sai, então, dessa esfera da humanidade para uma esfera divinal. E isso é grandiloquência, isso é grandioso. Então, é uma coisa assim meio esquisita. Aí ele morre, né, em prol do estilo, ele se dá integralmente, né, em prol do estilo, ou seja, lutando, né, pelas a nova forma de fazer poesia, diferente daquilo que já existia naquela época, que era o romantismo. Mas ele tem uma outra poesia também, muito interessante, especialmente os sonetos, que está no livro Poesias, e tem um subtítulo maravilhoso, chama-se Via Láctea. Em Via Láctea há vários sonetos, e um deles ficou muito conhecido, inclusive como Via Láctea, mas Via Láctea não é o nome de soneta, é o nome da série de sonetos
que estão no livro Poesias. E eu estou falando do 13º, que é o que vocês têm aí, e que ele vai falar ainda permanecendo essa coisa do parnasianismo, né? Mas ele ainda vai falar, ele desculpem, ele vai falar de outros, um pouco de outros assuntos nessa série chamada Via Láctea. Aí vocês têm esse soneto 13º, que ficou famoso, porque ele é belíssimo, né? E mais recentemente no século XX, pelo menos para a minha geração, ele ficou muito importante porque foi usado, os primeiros versos foram citados, né, numa canção do Belchior, né? E o soneto, então, diz assim, que vocês têm aí, vocês acompanhem. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Eu acho lindo esse soneto, lindo. Mas só para fazer algumas referências, ele sai um pouco dessa coisa lá do profissão de fé, né? Daquele longo poema e uma série de outros poemas que eu não vou entrar aqui com vocês, porque não, é um curso de história da literatura, então eu tenho que mostrar para vocês esse percurso, né? Mas ele já vai introduzir aqui uma outra perspectiva para o amor, né? O amor sublimado, comparável com a abóbada celeste, com a Via Láctea, né? E a Via Láctea é um conglomerado de estrelas que, dependendo da noite, aqui no sul, não sei se vê muito, mas a gente vê uma mancha de estrelas, né, no céu, que fica cintilando. Isso é a Via Láctea. E isso significa elevar às alturas desse caráter divinal o amor. Qual amor? Qualquer amor, mas especialmente o amor pela poesia. Então, ora direis ouvir estrelas, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, o amor é elevado à infinita potência, né, celestial. Mas reparem no poema que ele vai continuar usando a solene posição da segunda pessoa do plural. E quando a gente usa a segunda pessoa do plural? Quando a gente está diante de uma autoridade extremamente importante, normalmente eclesiástica, né, ligada às religiões. E é essa relação que se estabelece aqui no poema. Bem, há muitas outras coisas para se falar do Olavo Bilac. Eu estava conversando ontem, acho que foi, estava conversando com a professora de literatura infanto-juvenil, a Fabiane Rezende, que eu chamo de Rezende, e a gente estava conversando um pouquinho sobre a literatura infanto-juvenil, né? E o Bilac tem
uma entrada nisso, né? Eu não tenho bem certeza agora, faz horas que eu não trabalho com isso, mas eu tenho a impressão de que a primeira cartilha de alfabetização, notadamente brasileira, foi feita pelo Bilac. Então, ele tem uma importância muito grande também nesse sentido, né? Ele era um cara que, além de poeta, foi um excelente cronista, um grande crítico da política brasileira da época e tal, e era um parnasiano, né? Um sujeitinho meio dandy, né? Coisa e tal. Mas o que eu queria falar para vocês também hoje mais ou menos na mesma época, acontece, não exatamente numa oposição afrontosa, de fazer afronta, mas num caminho paralelo, o simbolismo. Ai, a Rainha Elizabeth está aqui embaixo. A Rainha Elizabeth é uma gata que tem esse nome, Rainha Elizabeth III, que tem a primeira que já morreu, a segunda que está viva lá na Inglaterra, e tem a terceira que está aqui em casa. E ela é uma rainha, ela não pede, ela manda. Meteu aqui embaixo da mesa, daqui a pouco ela sobe aqui. Bem, então a gente tem o simbolismo. E o que é o simbolismo? É um movimento tipicamente da poesia, tipicamente poético, assim como o parnasianismo. Depois essas coisas se estendem para as outras manifestações literárias, mas começa naturalmente pela poesia. Aliás, você sabe que a literatura começa pela poesia, né? O canto lírico, né? As primeiras evocações das divindades eram feitas em cantos líricos. Então, a literatura começa pelo lírico, né? Pelo gênero lírico. Mas, enfim, isso é outra conversa, vocês conversem isso com o professor de... O que é? Introdução aos Estudos Literários. Bem, e o simbolismo, então, fica relegado quase que a uma parte inferior, entre aspas, né, da poesia nesse momento em que ele começa a vir. Bem, existem as referências, especialmente francesas, né, sobre o simbolismo, mas quando ele chega no Brasil basicamente pelas mãos de um sujeito, o Cruz de Souza, que morava na Ilha do Desterro, hoje chamada Florianópolis, e era extremamente inteligente, pessoa muito, muito, muito inteligente. E ele começa obedecendo ainda essas questões de forma, ditadas pelo parnasianismo, mas ele vai introduzindo uma série de outras questões temáticas e vai entrar nesse caminho do mistério. E vai usar prosopopeia à torto e à direito, né? Então, o mistério com M maiúsculo, né? Que mistério é esse? Não um mistério pequeno, mas um mistério transcendental. E, naturalmente, falando em transcendência, a morte estará presente, sem sombra de dúvida. Então, a morte é um dos temas frequentes na poesia simbolista. E ele tem o primeiro poema, assim como o primeiro poema do Olavo Bilac, é uma espécie de canto, né? Aliás, é um canto de ensinar, não o caso dele de ensinar, do Cruz de Souza, mas de dizer a versão deles dentro do simbolismo do que seja a poesia. O mesmo tema que o Olavo Bilac usou em Profissão de Fé. Aqui vocês têm Antífona, que é o primeiro poema. Ó formas alvas, brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, idotências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas,
réquiem do sol que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis, soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos, fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. Do sonho as mais azuis difanidades que fuljam, que na estrofe se levantem, e as emoções todas as castidades da alma do verso pelos versos cantem, e o pólen do ouro do mais fino astro, dos mais finos astros, fecunde e inflame a rima clara e ardente, que brilha a correção dos alabastros, sonoramente, luminosamente. Forças originais, essência, graças das carnes de mulher, delicadezas. Todo esse eflúvio que por ondas passa, do éter nas rosas e áureas correntezas, cristais diluídos de clarões alacres, desejos, vibrações, ânsias, alentos, fulvas, vitórias, triunfamentos acres, os mais estranhos estremecimentos, flores negras do tédio e flores vagas, de amores vãos tantálicos doentios, fundas vermelhidões de velhas chagas em sangue, abertas escorrendo em rios, tudo, vivo e nervoso e quente, forte, nos turbilhões quiméricos do sonho, passe, cantando, ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. Durma-se com barulho desse. O que ele quis dizer? Sei lá, eu. Não dá para saber porque ele está morto, não dá para perguntar para ele. Mas o que o poema diz, o que ele quis dizer não me interessa, porque é bem isso que eu disse para vocês. Ele morreu, como é que eu vou saber o que ele quis dizer? Ele não tem como dizer, né? Mas o poema diz. E o poema vai dizer sobre essa nova estética literária. Vamos tirar essa palavra estética, senão vai confundir vocês. Essa nova proposta de realizações poéticas através de determinados elementos ou características que muitas delas, e outras nem tantas, mas vão em divergência ao parnasianismo. Então, é um momento muito interessante que, de um lado, vocês têm esse canto diurno, à luz do dia, que é o parnasianismo, e vocês têm também, ao mesmo tempo, esse canto noturno, no breu da noite, com todos os seus elementos noturnos, falando nesses dois poemas exatamente da mesma coisa. O que é poesia? Aquela velha pergunta que ainda persiste, que depois vai estar presente lá na literatura modernista, na semana, aliás, a Semana de Arte Moderna, do ponto de vista da literatura, tem essa questão, na semana, né? Está isso, o que é poesia. Para saber o que é poesia, poesia é muita coisa, mas nesse momento não é muita coisa, é muita coisa, mas não é tudo. Então, antífona remete também a um contexto sacralizado, porque antífona é um tipo de versículo que é cantado, isso é da Bíblia. Tá lá, e a Bíblia é um livro sagrado que funda, eu ia dizer o Ocidente, mas é quase isso, né? É que na Bíblia é praticamente isso, porque na Bíblia vocês têm, da Bíblia vocês têm as três grandes religiões monoteístas que governam o Ocidente, certamente. O Oriente tem lá suas diversidades, né? É um outro tipo de pensamento. Mas no Ocidente vocês têm essas três grandes religiões e as três vêm da Bíblia. Então ele vai fazer essa menção, evidentemente, a esse contexto divinal, né? Assim como o Olavo Bilac. Então a poesia vem da ordem do divino. É uma espécie de idealização. E parecidíssima com a dos românticos, né? A quem o parnasianismo combatia ardentemente, né?
Então, são essas incongruências que fazem a nossa humanidade. Bem, mas aí vocês vão observar também que ele vai usar a segunda pessoa do plural, da mesma forma que o Olavo, né? Mas tem uma coisa interessante, né? A poesia do Olavo já vai acontecendo. Não quero Zeus, capitão. Quem não quer? Eu não quero, e querer é um verbo de ação. Aliás, eu já disse para vocês, os verbos são importantíssimos, mesmo os verbos de estado. Eles contêm uma ação. Qual é a ação? Não ter ação. Mas isso por si só já é uma ação, já significa alguma coisa. Do ponto de vista literário, não gramatical, tá? Não vamos confundir as coisas. E aqui vocês têm uma, duas, três, quatro estrofes, 4 quartetos e meio, porque é forma de quarteto. Reparem que lá no Olavo Bilac, a forma é em versículos. É um verso grande com verso pequeno, um verso grande com verso pequeno. Aqui vocês têm o quarteto tradicional. São estrofes de 4 versos. Então, a gente tem a primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe. Na quinta estrofe, os 2 primeiros versos dizem assim: infinitos espíritos dispersos, vírgula, inefáveis, vírgula, edênicos, vírgula, aéreos, vírgula, fecundai o mistério destes versos, vírgula, com a chama ideal de todos os mistérios. A palavra mistério, a primeira vez que aparece em N maiúsculo, isso se chama prosopopeia, ou seja, dá um caráter humano, né? Ou melhor dizendo, um substantivo próprio, a palavra mistério. Mas no verso seguinte, com a chama ideal de todos os mistérios, minúsculo. Então, é substantivo simples, né? Bem, e ele vai usar também a segunda pessoa do plural. Mas quem fecundai? Fecundai é tu, vós fecundai. Fecundai o quê? Fecundai o mistério. Mas para quem é esse vós que está sendo chamado aqui? Então, vocês vejam, quando a gente trabalha com literatura e poesia, especialmente, que é o nosso caso aqui, conhecimento gramatical da língua não é nem assim um gosto pessoal, ele é absolutamente necessário. Vocês precisam conhecer a língua na qual vocês se expressam e a língua na qual os poetas se expressam, porque eles se expressam através da palavra escrita. E a palavra escrita, ela está sob suspeição nos estudos gramaticais, não vou nem falar nas linguísticas, né? Mas nos estudos gramaticais, que é o que está regendo aqui esse negócio, né? Essa avisada aqui sobre esse poema. Então, vocês observam que ele fala, ó, o vocativo, então está chamando, ó, formas alvas. Então, quem são as formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó, formas vagas, que são fluidas, cristalinas, incensos de turíbulos das aras, formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mágidas frescuras e dotências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, réquiem do sol, que a dor da luz resume, por aí vai. Tudo isso aí, tudo isso aí. Ele está chamando fecundai, essas coisas todas aqui que ele diz antes no poema, fecundai, que é fecundar? E aí é que é o negócio. O que significa fecundar? Vocês já pararam para pensar? Procurem no dicionário. Mas fecundar não é apenas dar a vida, é fazer brilhar. Procure lá no dicionário. Fecundar, inflamar, brilhar, estão tudo junto. Mas também dar a vida. Fecundai o quê? O mistério desses versos. Com a chama ideal de todos os mistérios. Aí vem, do sonho, as mais de... Aí ele vai dizer para nós, que fuljam, é outro verbo.
Fulgir é brilhar. Então, fecundai, brilhar. Mas vejam que modifica o modo verbal. E isso tem importância, né? Que cantem, e que não sei o quê, que fecunde, inflame, parará, 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 parará. É um credo de crença. É um credo na poesia. E que vai por um caminho bastante diferente do Olavo Bilac, o simbolismo, mas vai falar sobre basicamente a mesma coisa. Então, é preciso ressaltar também que, assim como a poesia do Bilac, parnasiana, é bastante alheia ao contexto político, social, histórico do momento dele, a poesia simbolista do Cruz de Souza, da mesma forma. A poesia simbolista do Cruz de Souza também se torna alheia ao contexto histórico, político, social do momento. Em ambos os casos, tanto no poeta quanto no outro, eles vão usar uma outra forma da palavra, a palavra para estar presentes criticamente nesse contexto histórico, social, político do final do século XIX. E vão usar o jornal, muitas vezes, para isso, através de crônicas, pequenos relatos. No caso do Cruz de Souza, há muitos poemas em prosa, que é típico da criação, é típico do simbolismo, né? O poema em prosa é criado e disseminado no simbolismo. Eu acho que eu já falei para vocês, um dos melhores poetas da poesia, do poema em prosa, é Mário Quintana, excelente, ele é excelente nisso. Tem outros poetas também, eu acho que eu falei no Augusto Anjos é outro, Augusto Maia. É que eu estou procurando aqui um poema do Cruz de Souza, estou aqui cansando do bêbado, mas não é isso. Mas a poesia dele vai ter sempre essa marca que eu falei para vocês. Ai, Jesus, perdi o poema dele aqui, não sei onde está. É que meu livro está todo despedaçado, então devo ter perdido algumas páginas por aí. Mas a poesia, então, do Cruz de Souza vai atingir essa... Ele era excelente, viu, gente? Ele não era ruinzinho, não, ele era muito bom poeta. Mas ele vai, voltando ao que eu queria dizer, o Cruz de Souza vai, através dos poemas em prosa, procure o emparedado. Acho que eu não botei para vocês, porque era muito... eu não botei porque era muito comprido, né? Mas vocês procurem na internet, vocês vão conseguir. O Emparedado. É um poema, considerado um poema em prosa, mas é também uma crônica, é também um conto. E o que começa a acontecer, especialmente com o simbolismo, a partir do simbolismo no Brasil, na literatura brasileira, na poesia brasileira? Uma espécie de mistura dos arquigêneros, em que a palavra narrativa está prenhada da palavra poética e o dramático junto. Então, meio que se desfazem, não assintosamente, mas delicadamente, né, as diferenças entre os gêneros literários. E o Cruz de Souza é muito bom nisso, muito bom nisso. Vocês vão ver isso no Emparedado, leiam o Emparedado. E o que eu queria dizer? Tá. Porque eu falei do Bilac, e o Bilac vai não na poesia, mas, excetuando-se um lá que outro poema, mas na produção intelectual dele, mais diversificada, ele vai exercer uma posição crítica, politicamente falando, né? Você sabe que estava naquele momento lá da Primeira República, que aquilo foi uma coisa horrorosa, né? Mas, enfim, que se repete de anos em anos, pimba, nós temos um problema com essas coisas, com a ruindade. Bem, mas aí o Bilac vai atacar nessas questões. E o Cruz de Souza também, mas de um outro ponto de vista, porque o Cruz de Souza era negro,
não apenas mulato, como muitos outros escritores brasileiros, que eram mulatos e se diziam brancos, né? Aquela coisa horrorosa. Mas o Cruz de Souza não, ele era negro, negro mesmo, e muito orgulhoso da cor da sua pele. E nessa outra parte da sua produção literária é que ele vai mexer com a coisa. E muito bem, muito bem. Então, ele foi um poeta muito importante, que existem gente que se dedica integralmente aos estudos dele. Eu confesso a vocês que eu nunca fiz nenhum tipo de pesquisa, nunca me dediquei inteiramente, nem à poesia do Olavo Bilac, nem à poesia do Cruz de Souza, embora a gente, quando trabalha com literatura brasileira, a gente tem que ler de tudo que tem, a gente tem que ler, né? Especialmente nessa linha histórica que a tradicional historiografia literária brasileira mantém, né? Mas ele entra no Cruz de Souza entra como importante, né, num determinado momento, bem mais adiante, enquanto ele era vivo. Depois que ele morre, que ele vai aparecer a importância da poesia dele. E é, de fato, maravilhosa. Então, eu estou dando assim, notícias, eu não consigo achar o poema que eu queria, gente. Poxa, tá difícil aqui de... Estou procurando aqui o Lírio Astral, mas não é esse que eu quero. Bem, é que aí vão aparecer na poesia dele, vocês vão saber disso, consultando aqueles poucos livros que eu indiquei para vocês. Não adianta eu indicar muita coisa para vocês, que vocês vão se perder, né? Eu digo de bibliografia paralela, né? Se eu indicar uma série de livros, vocês vão se perder. Então, eu indiquei para vocês alguma coisa mais específica. Eu acho que eu indiquei, está aqui em cima, o Manuel Bandeira, o Bose, então, que são os clássicos, né? Não sei se eu indiquei mais alguém, mas aí vocês procurem nessas indicações que eu falei para vocês sobre o Cruz de Souza. Vocês vão ver que ele era um homem extremamente inteligente, né? E a poesia dele é recheada de elementos simbólicos, daí o nome da escola, né? Que eu não vou entrar nesse detalhe, não vou falar sobre isso, porque isso chega no Brasil pelas mãos da literatura francesa, da poesia francesa. Mas o Cruz de Souza vai tratar de usar, e muito bem, o elemento símbolo, né, no sentido de metáfora. Enfim, há uma controvérsia sobre isso, né, o que é símbolo e o que é metáfora. Mais adiante a gente entra nessa questão. E como elementos simbólicos constantes na poesia dele, vocês vão ter a lua, mas nem sempre a lua cheia, mas a lua nova. A lua cheia é a lua que brilha, então a lua que brilha vai estar no parnasianismo, mas não vai estar no simbolismo. Porque o simbolismo lida com as camadas simbólicas. E o que é basicamente o símbolo? A gente usa um elemento X para significar aquilo que normalmente não pode aparecer com muita clareza. Então, a gente usa símbolos. Claro, eu não estou falando tão somente de símbolos tradicionais. Em vez de escrever a palavra cruz, eu mostro um crucifixo, vocês entendem? Mas isso é um símbolo universal. É universal para todo mundo. Em qualquer canto do mundo, inclusive no Oriente, vocês apresentam uma cruz, vocês já sabem que vocês vão ser identificados com uma certa ideologia religiosa específica ligada à figura do fulano de tal, tarará, 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 que a gente conhece como cristianismo. Ponto. Assim como outros símbolos, não só religiosos, nesse caso do cristianismo, mas símbolos que vocês encontram no dia a dia, nas estradas ou nas ruas, né? Uma placa lá com um negocinho redondo, um carrinho e uma travessa no meio. Vocês identificam, isso é um símbolo universal. Não é disso que trata a poesia simbolista. Não é desses símbolos universais, mas o símbolo numa acepção particular, pessoal.
e que vai remeter a outros contextos. Por isso que muitas vezes a gente pode, inclusive, chamar de metáfora, né? São processos metafóricos. E na poesia dele vai aparecer a monja, a figura da monja, não do monge, da monja. Eu imagino sempre uma monja carmelita, porque é aquelas que vestiam, ainda hoje, né, vestem um hábito fechado, de branco só tem o véuzinho que fica aparecendo aqui assim no rosto, porque o resto tudo é marrom, né? A roupa é marrom, o hábito todo é marrom e tal. E as monjas carmelitas, ou as monjas de uma forma geral, viviam, pelo menos, em clausura, ou seja, viviam nos seus conventos, respectivos conventos, praticamente não saíam dos conventos, tal, viviam orando, bom, não vou entrar nessa questão, mas preciso entender o que eu quero dizer. Então, a figura da monja, na poesia do Cruz de Souza, ela é extremamente importante, porque ela é também aquela que leva ou conduz a pessoa o sinal indicativo de crase, à morte. A morte física, então é morte com letra minúscula, mas também a morte no sentido com M maiúsculo, no sentido de transcendência, ultrapassar as medidas da física, desse mundo real. A poesia dele está ligada a isso. Então, os elementos simbólicos muito presentes na poesia do Cruz de Souza têm essa relevância e tem esse caminho significativo, o caminho da transcendência. E aí, o que resta a vocês? Lerem a poesia do Cruz de Souza, que eu acho bem interessante. Bom, não sei quanto tempo eu já estou com isso aqui. Ah, não, nem marquei. Vai ficar comprido, mas vamos lá. Mas aí, no meio do caminho, também tem um outro sujeito, que a gente pode chamar também, de certa maneira, de parnasiano, mas também de simbolista. Então, essa criatura muito doida, eu acho ele muito doido. Uma vez orientei um aluno de mestrado, foi me orientando, sobre a poesia desse cara aqui. Fez um belo trabalho, Augusto dos Anjos. E ele está nesse meio aí, né? Ele é mais ou menos tudo nascido na mesma época e tal, e conviviam. Mas esse aqui vai respeitar essas questões, tanto do parnasianismo nas questões formais, quanto do simbolismo nas questões de procurar os significados que estão ocultos, né? Eu acho que eu botei aí para vocês. Então, para falar no mesmo tema dos outros dois que eu levei para vocês, ou seja, o que é poesia, né? Que é esse momento, esse tema do que é poesia, que a gente pode chamar de metapoesia, a presença da metapoesia na poesia brasileira começa aí, assintosamente, assim, grandemente. Todos os poetas vão se dedicar a isso, né? Depois deles, todos os poetas vão pensar, mas afinal de contas, o que é poesia? Aí fazem poemas e tal, né? E o Augusto dos Anjos também faz isso, né? Mas de uma outra maneira, vocês vejam a diferença. O tema é o mesmo, né? O assunto é exatamente o mesmo. Mas vejam a diferença do primeiro poema que eu li para vocês, Profissão de Fé, depois Antífona, do Cruz de Souza, agora O Martírio do Artista, do Augusto dos Anjos. Mesmo assunto. É um soneto, diferente dos outros dois, que vão usar formas mais compridas, né, para falar. Aqui ele vai usar o soneto. Arte ingrata, e conquanto em desalento a órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, busca exteriorizar o pensamento que em suas fronetais células guarda. Vai entender isso, hein? Tarda-lhe a ideia, a inspiração lhe tarda, e ele a tremer rasga o papel violento, como o soldado que rasgou a farda no desespero do último momento. Tenta chorar e os olhos sente enxutos. É como o paralítico que a míngua da própria voz e na que a ardente o lavra, febre de em vão falar, com os dedos brutos para falar puxa e repuxa a língua e não lhe vem à boca uma palavra.
Augusto dos Anjos, é um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, aquela forma clássica, tereré, 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 que você já conhece, e rimado, metrificado, bonitinho e tal. Está falando do mesmo assunto. Lembram, se vocês puderem, assim, vamos contar a profissão de fé. Aí vocês contam a profissão de fé. Aí vocês têm lá o cara que quer escrever, que escreve, que faz poesia, e compara o seu ofício e tal, e depois descreve, a um determinado momento que ele descreve qual é o seu ofício de ourives. Então, ele engasta a rima, a alteia, a lima, não sei o quê, papapá, para depois sair o chave de ouro, não sei o quê. A mesma coisa aqui com o Cruz de Souza. Ele vai falar como se faz, então ele chama as falas para fazer poesia. Vou ler de novo. O martírio do artista. Pô, martírio é uma coisa horrorosa. Martirizar alguém é impingir a esse alguém uma série de torturas. Quem é o grande mártir que a gente conhece? Jesus Cristo. Eu queria me lembrar o nome dele todo, mas porque Cristo é outra coisa, né? Mas é o Jesus, enfim, esqueci o nome dele, mas é o Jesus Cristo, é o nosso grande mártir. Morreu torturado. Vocês conhecem essa história, né? Todo mundo sabe disso. Ele foi delatado, foi preso, achincalhado, humilhado, ridicularizado, torturado. Vocês imaginem uma pessoa ser colocada seminu sobre uma cruz de madeira, ter as mãos pregadas, os pés pregados, uma coroa de espinho na fronte, rasgando a pele. Enfim, vocês conhecem essa história. Ele é o grande mártir do Ocidente. É talvez a figura mais emblemática de todas as nossas culturas ocidentais aqui, né? E algumas coisas também no Oriente. Então, e sofreu vocês imaginam o sofrimento, quer dizer, ele virou um mártir e morreu na cruz, martirizado. E é essa expressão, é essa palavra, desse campo semântico que ele vai trazer para o artista, o fazer do artista. Continuamos no plano do divino. Mas aqui essa divindade vai ser humanizada, diferente de lá, nos outros dois. Aqui a divindade vai ser humanizada. Arte ingrata. E conquanto, em desalento, a órbita elipsoidal dos olhos lhe arda. O que é a órbita elipsoidal, de elipse, dos olhos? Esse buraquinho do nosso olho. Onde está guardado o olho? Lhe arda, busca exteriorizar o pensamento, que em suas fronetais células guarda. Olha a palavra célula. A palavra célula é de um contexto científico. Daí a poesia dele também vai ser chamada de cientificismo, porque ele vai trazer esse outro contexto para dentro da poesia, a ciência. Daquela época, naturalmente, que não é exatamente como a gente entende hoje, mas isso também está essa coisa da ciência, é muito interessante pensar sobre isso, né? Qual é a visão da ciência nesse momento? Na novela do Machado de Assis, O Alienista, também fala de ciência. Machado era inteligentíssimo, né? Vocês sabem disso. Então, ele está trazendo para um contexto vinculado genericamente a emoções, a não sei o quê, a beleza, as coisas lindas, belas, etc. Ele está trazendo uma coisa assim inusitada, que em suas fronetais células guarda. Tarda-lhe a ideia com I maiúsculo, né?
tarda-lhe a ideia, ou seja, demora a vir a ideia com I maiúsculo, ou seja, poesia. A inspiração lhe tarda, e ei-lo a tremer, rasga o papel, violento, como o soldado que rasgou a farda no desespero do último momento. Mas olha a comparação que ele vai fazer com o soldado. Mas o soldado é o sujeito que foram soldados que mataram Jesus Cristo, né? Martirizado. Mas o soldado que é um sujeito ligado às armas, à praticidade da violência. Mas esse soldado rasga a farda no desespero do último momento. Abre mão de ser soldado. Tenta chorar e os olhos... Não é do soldado que ele está falando. Tá? Como o soldado. Como é uma comparação. Então, e ei-lo a tremer, rasga... Quem é ei-lo a tremer? O poeta, o artista. E ei-lo a tremer, rasga o papel, violento, como o soldado que rasgou a farda no desespero do último momento. Não é o soldado. O artista rasga o papel sobre o qual ele escreve o seu poema com violência, assim como faz o soldado que rasgou a farda, a sua roupa, significa a sua função, a sua existência, no desespero do último momento. Tenta chorar e os olhos sente enxutos, sem lágrimas. É como o paralítico que a míngua da própria voz e na que ardente o lavra, febre de em vão falar, com os dedos brutos para falar, puxa e repuxa a língua e não lhe vem à boca uma palavra. Aí vocês têm um jogo aqui de sintaxe, né? de inversões, né? Sintáticas, e muitas... como é que chama isso, gente? Muitas interpoladas, né? Muitas vírgulas, que trunca um pouco a leitura, por outro lado, dá bem a ideia do desespero da coisa, né? Tenta chorar e os olhos sente enxutos. É como... Vejam que ele compara, então, o martírio, o artista, ao soldado que deserda, assim como o paralítico que a míngua da própria voz, ou seja, sem voz, e na que ardente o lavra febre de em vão falar, quer dizer, aquele que está sem voz e que quer falar, mas não consegue falar porque está sem voz, com os dedos brutos para falar, puxa e repuxa a língua e não lhe vem à boca uma palavra, e não consegue dizer nada. Esse é o martírio do artista. A poesia, o que é? A ideia, que não vem. E aí ele vai usando todas essas coisas ligadas, né, às ciências. Eu não sei se eu botei outros poemas para vocês aí, se eu transcrevi, é que não dá pra, esse vídeo já está ficando compridíssimo, e eu tenho que tem muita coisa boa aqui. Mas, enfim, era o que eu queria ler para vocês do Augusto dos Anjos. É um poeta de exceção, é um poeta que inspira certo receios e medos, porque ele vai lidar com esse simbolismo diferente do Cruz de Souza, bem diferente. Tem vários poemas dele sobre essa situação da própria existência humana, né? No Cruz de Souza, a gente tem a transcendência, a ultrapassagem da morte cotidiana para um outro patamar. O Augusto dos Anjos, não tem. Morte é morte. Né? E ele vai ser bastante... Não me vem a palavra. Eu estou aqui com o martírio do artista. Mas ele vai ser bastante incisivo nisso, né? Quando se morre, né? Ele tem poemas para cadáveres e coisa e tal. Mas tudo isso para sinalizar
outras possibilidades de conhecimento. E assim a gente fecha essa poesia fina e secular, que esse vídeo já está ficando muito comprido. Vou ver se eu faço outro, tá? Beijinhos para todos.